Isso aí, galera, tudo bem? Prazer enorme poder participar desse evento. Essa escola tem uma história linda, uma tradição enorme, né? O IGT. E exatamente como o Sérgio falou, me lembro como se fosse ontem, subindo as escadas do IGT, escutando o Mozart Mello tocando, e foi impactante. E como é importante, né, esse contato do aluno com o professor, esse contato do professor explicando, tirando dúvidas, e muito bom poder estar aqui. Quero agradecer a cada um de vocês, né? E vamos falar sobre guitarra New Soul. Eu trouxe uma apostila aqui para vocês, e onde eu vou falar sobre os fundamentos, porque eu acredito que os fundamentos, o fundamento, na minha opinião, é a parte mais importante da tocada do guitarrista, e muitas vezes passa batido. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu queria tocar muito rápido e deixava de estudar as tríades do jeito certo, e deixava de entender a formação de acorde. E aí quando me deparava com uma gig, né, com músicos mais experientes, eu apanhava, né, porque eu só sabia tocar rápido. E com o passar dos anos a gente vai percebendo que essa questão do fundamento é muito importante. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre alguns tópicos, e depois eu estou muito feliz de poder contar com os meus amigos aqui. A gente vai fazer um pocket show, vamos tocar 4 músicas, e a gente preparou um repertório muito bacana, com muita improvisação. Quero agradecer de antemão ao Arnaldo Souza, Michel Santos, né, o Kaká. Cadê o Kaká? Kaká ali, tá ali. Kaká tá por aí. Aqui o Kaká. Kaká no contrabaixo, um baita time. A gente está muito feliz de poder se divertir. Eu acho que música é isso, a gente poder se divertir e poder compartilhar um pouquinho dessa vibe com vocês, né? Então, de antemão, eu queria saber mais ou menos assim, qual que é o nível de vocês. Vocês são do nível intermediário, mais ou menos, né? Eu acredito, né? Todo mundo que já toca, a gente vai começar pela escala maior, e eu vou explicar como que eu enxergo a escala maior, como que eu mapeei a escala maior, e aí também a pentatônica, que é uma das escalas mais usadas, né? E intervalos também, que faz parte dos fundamentos. Então é isso. A escala maior é uma escala super bacana, porque eu acredito que 90% do meu fraseado, 95% do meu fraseado vem da maior, da escala maior, né? Então eu acredito que é muito importante a gente dominar, né? E aí eu já tenho quase 20 anos dando aula de guitarra, eu percebo que os alunos, não, eu já peguei a escala maior, já sei tocar a escala maior. Você pede para ele tocar, e aí quando ele vai tocar em outro tom, ele traz esse shape, e esse shape é colado com ele a vida toda, né? É só aquele shape. Então passa batido, não tem paciência de estudar a escala maior do jeito certo. Então hoje eu quero falar para vocês como que eu destravei, e tenho estudado isso, os fundamentos. Outra coisa sobre os fundamentos, eu estudo todos os dias os fundamentos. Eu acho que sempre a gente tem que voltar para os fundamentos, né? E é o que eu falei, pentatônica, maior, tríades, é 90% pelo menos da minha tocada, sabe? 90%. Aí vai 10% menor melódica, essas escalas alteradas, né? As escalas exóticas, né? Mas é isso. Então o primeiro passo da escala maior, inclusive tem aqui, depois vocês podem ver a apostila com calma, mas eu mostro a escala maior de forma horizontal. Então o primeiro passo, quando você for estudar a escala maior, é muito importante você enxergar ela de forma horizontal. Isso é simples, acho que a maior parte de vocês aí que já toca, já estuda desse jeito, né? Principalmente no rock. No rock a gente toca 3 notas por cordas. Quem aprendeu 3 notas por corda aqui e depois o caged? Comigo foi isso. Foi 3 notas por corda, na escala maior, e depois o caged. Então, mas assim, resumindo, você tem que enxergar ela de forma horizontal. E seria isso, vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, a escala de Dó maior, né? A gente tem aqui, ó, primeiro shape, segundo shape, próximo shape, e o último shape. Do caged são 5 shapes, né?
E aí a gente oitava. Então o primeiro passo é esse, tem que ser natural, você tem que tocar isso aqui de olho fechado, sem se preocupar em acertar a nota, se vai acertar ou não. E às vezes você pede para o aluno fazer um exercício desse, ele trava, não consegue. E não é só tocar, é tocar bonito, né? Aconteceu comigo, eu vim do rock, né? Eu toquei muito rock. E quando eu queria tocar muito rápido, então quando eu pegava a escala maior, eu tocava aqui. Que é legal, é muito legal, né? Mas quando a gente começa a buscar um pouquinho mais dessa sonoridade do jazz, né? De tentar aprender essa linguagem, a gente percebe que você tem que deixar mais bonito a corrida com a escala. Então, além de você tocar bonitinho, memorizado, você tem que tocar bonito. E quando eu falo bonito, é só lembrar de um violino. Quando você escuta alguém estudando violino, é muito lindo, né? O cara toca a escala e parece que ele está fazendo música. E é dessa forma que eu acredito que a gente tem que estudar a escala na guitarra. Então, por exemplo, Dó maior. Percebe que eu tenho cuidado no vibrato, na dinâmica. Então isso é muito importante, passa batido muitas vezes. A gente só desce, sobe e não se preocupa com o timbre, com a interpretação, né? Então, essa seria a primeira dica para vocês com escala maior. O shape tem aqui, depois vocês podem pegar. Acredito que a maioria de vocês já conhece, já toca, mas é legal pensar desse jeito, né? O próximo desafio da escala maior, para a gente dominar a escala maior, é a gente conseguir tocar a escala maior em uma corda só. Parece simples, mas é difícil. E quando você começa a estudar, você fala, pô, é difícil pra caramba. Então, outro exercício para escala maior é você tocar Dó maior aqui, ó. Corda Si. Sol. Isso é muito legal porque a sua tocada começa a ficar muito mais melódica, né? Deixa de ficar preso no shape, que é legal, o shape é o primeiro passo, mas a guitarra oferece várias outras opções, e essa aqui é uma dessas. Então a segunda dica é estude assim, numa corda, descendo, subindo, e procura fazer música com o estudo, né? Às vezes a gente fica também, coloca o metrônomo ali, que é importante para quem está começando. Mas é legal você já tentar frasear quando você pegar a guitarra. Opa. Isso é importante. Então, memorizou na forma horizontal, começou a trabalhar uma corda, né? Outro treino para você destravar maior, desbloquear, é você tocar 2 notas por corda. Isso aqui é bem diferente, eu aprendi numa aula com o Osnoy, não sei quem conhece o Osnoy, é um grande guitarrista de fusion, o senhor já conhece, um dos melhores, um dos meus favoritos. E ele falou assim, cara, é interessante você começar a estudar maior, 2 notas por corda. Não só a maior, mas a menor melódica, a diminuta, né, as escalas dos jogos. Mas o primeiro passo é a maior. E 2 notas por corda é interessante porque você vai tocar aqui, ó. Você começa aqui e vai caminhando nesse sentido. E é outra sonoridade, é outra opção, né? Vai soar diferente. E é isso que a gente quer buscar, a gente quer criar coisas novas. Quando a gente toca guitarra, a gente não quer copiar ninguém. Copiar é um processo de aprendizagem. Mas o mais legal é a gente criar as nossas coisas, né? Então aqui é outra ferramenta para você começar a criar e destravar maior, né, no braço da guitarra. Então... Ok, 2 notas. A próxima etapa, 4 notas por corda. E é bem legal, bem desafiador também. Então você vai tocar, por exemplo,
O indicador vai ser o dedo que vai levar você para a próxima corda. Então, ó, ele que vai caminhar. Só Dó maior. Muito massa, é um baita desafio também, né? E aí a gente tem outro exercício pra gente desenvolver isso, que é você tocar nos 12 tons. Aqui a gente já está meio que mapeando, já está ficando mais confortável com a escala. Agora o próximo passo para quem quer tocar New Soul, Jazz e mergulhar um pouco no Fusion é conseguir tocar nos 12 tons. E é um baita desafio, os 12 tons. Eu acho que muita gente trava aí, eu travei. Eu desisti na época, né? Eu lembro que eu comecei muito novo, eu comecei na igreja tocando Fusion com a galera e achava que tocava Fusion, né? Tocava tudo torto, assim, de ouvido. Não era consciente e tal. E eu não estudei os 12 tons. E toda vez que tinha uma mudança de acorde numa música, num tema, eu apanhava para poder improvisar. Então, os 12 tons, você dominar os 12 tons é outra coisa fundamental, né? E eu acho que se você quer tocar de uma forma mais sofisticada, não tem como pular esse tópico, né? É chato, dá trabalho. Eu estudo até hoje, né? Tem jeito, mas vale a pena. Quando você encontra uma música Garota de Ipanema, por exemplo, que tem ali, logo no início tem um Fá, depois tem um Sol 7, você vai conseguir improvisar por acorde, vai conseguir fazer melodias bonitas, assim. Então depende disso. Senão você vai ficar preso só na pentatônica e na maior. Então, como que eu estudo isso? A maior nos 12 tons. Eu uso o círculo de quartas, né? Então eu toco aqui, por exemplo, a escala de Dó maior. Eu vou para a quarta de Dó, Fá. Si bemol. Mi bemol. Lá bemol. Maior, só que eu estou misturando com cromatismos, né? Mas é a maior, assim, aqui é. Né? Então vocês percebem que na mesma região eu toco aqui os 12 tons. E isso é muito legal, porque vamos supor que a gente está tocando uma música em Dó maior, por exemplo, né? E aí beleza, enquanto tá Dó maior, você está tranquilo aqui. E aí de repente vem um Fá menor. Se você não está preparado, não fez esses estudos, você vai se perder todinho, né? E aí quando você tem isso na mão, beleza, Fá menor. Dó maior. Fá menor. Dó maior. Fá menor. Dó. Dó lídio. Fá menor. Então isso é muito legal porque te dá liberdade. E eu acredito que a maior parte aqui da galera quer tocar desse jeito, né? Quer ter essa liberdade de improvisar em qualquer música, né? E esse estudo dos 12 tons é muito legal. Ele vai destravar a sua tocada nessa questão da improvisação, né? É claro que a improvisação, nós temos outros fatores que vão te ajudar a desenvolver a improvisação. Mas essa parte aqui é a parte técnica e mecânica que tem que passar. Se você não passar por isso, não estudar isso, você não vai conseguir improvisar. Não adianta você escutar muito jazz. Caraca, eu escutei muito jazz pra caramba, mas tá tudo na minha cabeça, mas você não tem a parte mecânica. Não vai rolar. Você vai ter as ideias da cabeça, mas na hora de executar, não vai sair. Não tem jeito. Você tem que caminhar de mão dada, a parte técnica e a parte de conteúdo que você absorve. E aí outro ponto que eu gostaria de falar também, né? Para vocês que querem tocar jazz, soul, fusion, junto com isso, é muito importante consumir os conteúdos de
de música instrumental, assim. Eu lembro que uma das coisas que me ajudou bastante foi escutar George Benson várias vezes, né? Junto assim com a prática, mas escutando muito, chegar a um ponto que eu conseguia solfejar algumas coisas dos solos. Isso é legal porque você internalizou. E aí, quando você junta com a parte técnica, é uma explosão. Tá? Você tem mão e você tem ideia. Isso é importante. Eu dava muito aula particular em Mogi, e eu lembro que tinha dois tipos de alunos. Ou ele era muito técnico, mecânico, ele tocava tudo, a mão muito boa, muito técnico, mas ele não tinha ideia, não conseguia fazer música. E tinha outro tipo de guitarrista que era o cara genial de ideia, ele tinha muita ideia, sim, escrevia músicas, mas na hora de executar era um desafio, um baita desafio. Então eu acho que é importante a gente trabalhar nesse sentido e se atentar para isso também, né? Isso aí, da escala maior, eu acho que é isso. Agora eu quero bater um papo com vocês. Eu sei que tem bastante dúvida nesse assunto. E depois a gente vai falar sobre outros tópicos aqui que eu trouxe, se der tempo. Mas tem bastante coisa que eu quero falar. Mas eu quero abrir agora, nessa primeira parte, para responder algumas perguntas. Tem muito aluno aqui meu, muito amigo meu aqui também, né? E fica à vontade para poder perguntar o que vocês quiserem. Vai ser um prazer. Fica até mais legal assim, com a participação de vocês. Então vamos lá, quem quiser perguntar, pode levantar a mão, a gente vai começar a responder. Se não tiver, a gente continua, não tem problema. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa sobre a escala maior, alguma dificuldade que está tendo? Aqui é a hora, você pode perguntar para mim, eu posso te dar um feedback para ajudar você. Se não, tá tudo bem, a gente continua. O segundo tópico que é, na minha opinião, para tocar new soul, jazz, é fundamental. Beleza, então vamos continuar aqui. Agora, indo mais para o new soul, outra parada muito bacana para a gente estudar são os intervalos. Que às vezes, quando eu aprendi o intervalo, eu não percebi o poder dessa ferramenta. Eu pensei, intervalo, beleza. Caramba, que chato, né? Mas o intervalo é uma ferramenta muito bacana pra gente usar no new soul, no pop, no jazz, em tudo. Nas escalas, quando a gente aprende as escalas, né? Você estuda os intervalos, né? E então a primeira lição para vocês é aprender os intervalos de forma horizontal também, né? Percebe que eu sempre volto para o horizontal. Então é pegar a escala de Dó maior e enxergar de forma super natural isso aqui, ó. Na corda Sol. Na corda Si. Simples, né? Sou até um pouco assim, aquelas tocadas de viola, né? Que você... Mas aqui no New Soul, quando você começa a misturar com a pentatônica e tem um controle técnico dessa ferramenta, fica muito legal, né? Então, essa é a primeira coisa que você deve fazer na horizontal, os intervalos, né? E aqui a gente não precisa nem ir para preciso aprender os intervalos da menor melódica, da diminuta. Claro, para questão técnica, assim, mas para tocar, eu uso 90% dos solos que eu faço, 90% de intervalos é da maior mesmo. Então, assim, percebe que a gente está sempre usando a maior para poder frasear. Então, essa é a primeira dica, você estudar os intervalos assim de forma horizontal. E outro desafio é você colocar uma música e tentar criar melodias com os intervalos. Então, porque o intervalo tem a nota aqui mais aguda, né? A gente tem essa aqui. Essa é a nota mais aguda. E aí, a partir dessa nota a gente pode criar melodias. Por exemplo, a nota mais aguda vai te levar para a melodia que está na tua cabeça. Então são ferramentas assim, e percebe que
tocando aqui só a guitarra sem uma base, sem um acompanhamento, fica legal, interessante. Mas quando você soma com a banda e tem uma melodia junto com esse intervalo que você está tocando, fica muito legal, sabe? Você está harmonizando essa ideia melódica. Então, essa é outra ferramenta que eu uso. Às vezes eu estou sem ideias, às vezes eu vou fazer um arranjo de New Soul assim, eu falo, pô, aqui acho que fica legal uma parte de double stops, o que eu vou usar? E aí eu faço uma melodia. Ou a melodia me leva para essa questão de double stops, né? E só pegando um gancho de melodia, uma dica para ser mais melódico é você aprender as melodias das músicas, assim. Eu faço isso também. Tenho feito mais com os standards de jazz, que tem várias melodias bonitas, né? Mas qualquer música que você aprender vai te ajudar a ser um guitarrista mais melódico. Aprender a melodia da música, né? Tentei tocar, mas é isso. Outra forma de enxergar os intervalos, a gente enxergou de forma horizontal, vertical também, né? E aí o que eu gosto aqui, uma ferramenta muito bacana, são você usar a pentatônica como ponto de referência. A gente tem aqui, ó. E aí a gente tem um intervalo de quarta aqui, né? Misturei com os intervalos de terça. Muito bacana. Então, vertical e horizontal. Até agora alguém tem alguma dúvida sobre o intervalo, sobre a aplicação dos intervalos? Está tranquilo? Pode perguntar, fica à vontade. Escala maior, quem chegou agora, pode falar. Tranquilo? Maravilha. Outra coisa, eu também gostaria de trazer algumas sugestões para vocês, né? De New Soul, muita gente me pergunta o que eu devo escutar, assim, né? E aí você tem aquela escola, a galera do New Soul. D'Angelo, por exemplo, é uma grande referência para você poder aprender essa linguagem, né? D'Angelo, a gente tem Erykah Badu também. E a galera de lá de 1989, da Soul Music, junto com o R&B, com o Hip Hop, essa galera que fez essa cena do New Soul. Então, são algumas referências, né, que vocês podem pesquisar aí, tipo Erykah Badu, Gil Scott, né? Essa galera dessa fase. E uma característica muito legal do New Soul é que vocês, em tudo isso que a gente está conversando, a gente tem uma forma de tocar muito interessante, que é a questão de tocar um pouquinho mais para trás. Então você atrasa de propósito, sabe? Você toca um pouquinho atrás do beat, assim. E isso começou lá atrás, lá com o D'Angelo, né? Então é legal porque tudo que a gente toca, a gente pode usar essa ferramenta, essa técnica de tocar para trás. Por exemplo, a gente está aqui a escala maior aqui, no tempo aqui. A gente pode usar. Percebe que eu tô amarrando, ó. Maior. Puxando para trás o máximo que eu posso para dar essa sensação. E é muito legal porque traz essa característica do estilo New Soul, né? Isso dá para fazer também com os intervalos.
tentei amarrar toda a história. Tentei contar uma história e puxar para trás. Claro que tem músicas que você toca no beat, a música pede que você toque no tempo, né? Tem essa pressão. Mas no New Soul, se você usar essa técnica com cautela, vai dar um tempero legal, né? E é um treino, você coloca o metrônomo e tenta puxar para trás. Outro treino é você colocar o metrônomo, abrir o programa de gravação e grava. E aí escuta, e aí tenta analisar se você está puxando demais, se está fora do contexto. Já aconteceu comigo, às vezes eu puxei muito, ficou fora ficou feio, ficou estranho, sabe? Então você tem que ter essa... E como que eu consigo desenvolver essa habilidade de conseguir discernir se está bacana ou não? É tendo as referências, escutando bastante as referências, assim, tendo esse conteúdo na cabeça, escutando, né? Então é outra coisa muito bacana que vocês podem já começar, chegar em casa e já começar a aplicar, né? Até aqui vocês estão tranquilos, tem dúvida, pode perguntar, não só sobre o que a gente está falando aqui, mas também sobre music business, né? A maior parte de vocês sabe que eu comecei trabalhando 100% no digital, na internet, então a gente pode falar sobre isso também, é um papo bem legal, porque eu sei que tem muita gente aqui que trabalha no online, né? E graças a Deus a gente tem tido boas experiências desse mercado, então a gente pode falar sobre isso também, né? Mas continuando aqui, depois no final a gente abre também. Vamos falar sobre outra coisa, outra ferramenta que é muito legal, que é a substituição de acordes, né? Alguém que vocês sabe definir o que é uma substituição de acorde? Alguém se arrisca? É uma pergunta difícil, né? Tá vendo? É uma pergunta difícil, mas eu vou tentar simplificar assim, e trazer o que ela significa para mim, essa questão da substituição de acorde. A substituição de acorde, eu acredito que ela você basta substituir um acorde que tenha tem o mesmo conteúdo harmônico que o acorde que você está substituindo, né? Ele consegue, mesmo substituindo, ele mantém a raiz ali que você precisa para aquele acorde. Então é um 2, 5, 1, por exemplo. Você vai substituir o 2, quais são as notas mais importantes do 2? Né? Fá e o Dó. Então quando você for substituir, procure um acorde que tenha essa raiz, né? Então você substitui por um acorde que desempenha a mesma função, né, do acorde que você está substituindo. Isso é muito bacana, porque quando a gente começa a entender isso, você começa a se desprender dos velhos dos acordes, né? Ao invés de você tocar assim, você pode tocar assim, por exemplo. Uma substituição de acorde. Tem o mesmo papel na progressão, né? Mas eu estou substituindo, posso fazer isso aqui. Mesma função. Mesma coisa. Olha que legal. 2, 5, 1. 2, 5, 1. 2, 5, 1. 2, 5, 1. Né? E qual foi a forma que eu fiz para poder aprender, memorizar esses acordes? Foi aprendendo com músicas. Então eu pegava uma música, né, por exemplo, uma música famosa, pop, e eu fazia um laboratório onde eu desconstruía aquela harmonia simples e tentava colocar novos acordes. E era um laboratório, um processo de 30 dias mais ou menos que eu ficava trabalhando na música, né? E aí descobrindo novas posições, novos acordes, pesquisando, o que eu posso usar aqui? Então eu falo para os meus alunos, né? Se você quer melhorar o teu vocabulário harmônico, essa questão de substituições de acordes, eu acho que a melhor forma é aprendendo músicas, criando, fazendo músicas, aprendendo progressões, né? E escolhendo, fazendo arranjos, né? Isso vai ajudar bastante vocês nessa questão. E eu fiz muito isso, agora tenho feito um pouco menos, mas quando eu comecei a estudar harmonia sério, todo mês eu tinha uma música onde eu fazia um laboratório
para trabalhar justamente essa questão da substituição de acordes, né? E esse processo, foram uns 30 músicas durante esse período que eu fiquei estudando. Foi o que fez com que eu memorizasse essas passagens e cada música que eu aprendia me ajudava a entender o contexto de outra música. Então cada música que você aprende te ajuda a aprender a outra. E aí você começa a perceber que tudo funciona assim de forma super conjunta assim. O 251 funciona aqui pro Garota de Ipanema, mas ele funciona também aqui na música Wave. É a mesma, você começa a associar. Então, nessa questão de substituições de acordes, uma dica que eu dou para vocês é: aprenda músicas e faça o laboratório de trabalhar, de encontrar novas opções de acordes, né? Eu já fiz o teste, né? Eu lembro que comprei o livro de harmonia e tentei memorizar todos os acordes, mas não ficava. Então a música, quando eu aprendi uma música, é como se fosse a cola para eu memorizar aquele acorde. Tem um valor assim, emocional e também de aprendizagem que acontece quando você aprende uma harmonia e a música. Então eu acho que substituições de acordes, isso é um processo que, se vocês tentarem, eu acredito que vai ajudar vocês a desenvolver essa questão de substituições de acordes também, né? E aqui na nossa colinha aqui, na apostila, tem algumas substituições, tá, para vocês estudarem já. Tem opções para Dó 7+, por exemplo, né? Que é muito legal, porque você começa a destravar, deixa de tocar aqui o Dó aqui, você começa a tocar aqui, 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 esses acordes que eu memorizei, eles foram memorizados através desse processo de música, né? Tem mais aqui, a gente tem mais opções. E aqui na apostila eu coloquei também, foi outro estudo que eu fiz, né? Eu coloquei opções para Dó 7+, depois opções para Dó menor com sétima, né? Opções para Dó com sétima e opções para alterado. Sim, Dó com sétima e alterado estão juntos. Que são os acordes mais usados. Então, resumindo, se você tem um Dó maior, né? Então com Dó maior, por exemplo, a gente tem as tríades aqui, né? As tríades do campo harmônico, que é tônica, terça e quinta, né? Então, quando você tem um Dó maior, você tem as tríades do campo harmônico à sua disposição, o campo harmônico de Dó maior. E olha que legal, né? A gente está tocando a música em Dó maior, por exemplo, você pode ficar aqui, né? Já aplicando as tríades, a gente tem como embelezar isso, tem como deixar mais moderno, mais nenhum som. Parece uma música, né? Percebe como fica muito mais dinâmico e a gente deixa de ficar ali preso ali, né, no acorde, que é legal também. Às vezes a música pede isso, você tem que respeitar. Mas quando você está tocando com os amigos ou tocando alguma coisa mais solta, é legal você explorar as tríades. E o que eu fiz aqui? Qual foi a forma de pensar? Eu pensei nas tríades de Dó maior, todas as tríades que a gente tem. E aí eu memorizei na forma horizontal e vertical também. Percebe que a gente sempre volta horizontal e vertical. Então, outro estudo para vocês, inclusive está aqui na apostila, que é isso aqui. Tipo, Dó maior, primeira tríade, né? Segunda, terceira, né? Depois aqui, aqui. As tríades você decora de forma horizontal
E aí você começa a ter essa possibilidade. Outra coisa legal das tríades é que você pode brincar e embelezar essa levada com as notas que estão em volta do acorde. Eu chamo notas em volta do acorde. Vamos fazer mesmo groove, tipo. Vou fazer Fá menor. Fá. Ó, vou embelezar, ó. Usando a nota da escala pentatônica que está em volta da tríade. Então, não somente da pentatônica, mas da maior também. E todas as tríades você vai ter essa opção para você embelezar. E aí é legal você criar os movimentos, né? Você pode, pro acorde, construir um vocabulário disso para ti. E aí toda vez que você tocar, você tem, olha, assim, você ampliou o seu vocabulário harmônico só com as tríades, né? É claro que a gente pode usar as tríades também num contexto mais solista, para aplicar, né? Para você improvisar. Mais jazzista, assim. Mas eu acho que nós guitarristas, às vezes a gente deixa passar batido essa oportunidade de poder brincar com as tríades nas bases. Afinal, a gente passa, acho que 90% da tocada, né, principalmente a gente que veio da igreja, fazendo base, né? Então é legal a gente ter essas cartas na manga para poder se divertir também, né? Não ficar ali preso ao chá com pão. Repito, o chá com pão às vezes é importante, né? Às vezes você tem que tocar para a banda, tem que fazer o chá com pão para poder ficar bonito, para o cantor destacar, por exemplo, ou para o tecladista destacar. Mas eu acho legal vocês desenvolverem essa capacidade criativa de poder usar essas ferramentas que estão à nossa disposição, sabe? Que às vezes, por conta da guitarra ser um instrumento mais solista, a gente deixa passar, né? E no New Soul, muito do New Soul, dos arranjos, assim, não sei quem já viu aquele solo meu do Bruno Mars, né? Quem já viu esse solo? Acho que a galera já viu esse solo. Ele tem muito disso. Acho que a maior parte do solo foram tríades, e aí brincando em volta das tríades, né? Você pega, né? Que é tríade também. Então explorar essas ferramentas. Dá trabalho, né? Você vai ter que memorizar na horizontal, depois criar os seus licks e por último colocar na música, que é a principal, né? E a parte mais, pra mim pelo menos, é uma parte mais desafiadora, é colocar tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês na música, né? Porque até então, assim, aqui tocando a guitarra solo é fácil, mas quando você coloca o metrônomo ali e aperta o REC pra gravar, e aí você tem que, né, exige bastante, tem que ter paciência para conseguir colocar tudo isso e bom gosto e referência, né? A minha maior referência quando se trata de tríades é o Isaiah Sharkey. Então, se vocês não conhecem, vale a pena escutar. Ele toca com John Mayer, né? Ele literalmente tá na gig dos sonhos, né? Mas ele é um cara de igreja, que cresceu na igreja americana, então ele aprendeu muito com os caras de órgão, né? Aquele som assim de coral. E ele colocou tudo pra guitarra, assim, então é muito legal. E ele usa muito as tríades. Então, teve uma época que eu tirei tudo dele, assim, todos os vídeos do YouTube que ele postava, eu aprendi alguma coisa com ele. Não chegava a tirar inteiro, nunca fui um cara de tirar um solo inteiro, mas eu aprendi aquilo que me chamava a atenção, né? E isso é muito legal, muito bacana. Qual é o sobrenome dele? Isaiah Sharkey. Sharkey, isso.
Isaiah Shark. Ele pra mim é um dos melhores, assim, tipo um George Benson, assim, né? Uma evolução do George Benson, com todo respeito ao mestre George Benson, que é, né? Ninguém chega aos pés do George Benson, mas eu considero ele assim, que ele pegou um pouco do George Benson e abraçou essa questão da igreja também, a parte harmônica, de brincar com os acordes. É muito bacana, vale a pena escutar. Inclusive ele tem um trabalho solo muito legal, onde ele canta, toca guitarra, tem muito solo de guitarra, super... né? Trabalha com John Mayer, trabalha com D'Angelo, trabalha com todo mundo. É muito legal, vale a pena colocar para escutar, né? Referência é fundamental para a gente poder tocar o estilo. E às vezes a gente, por falta de referência, demora a entender a linguagem e tal do estilo. Uau, falei pra caramba, agora eu quero responder um pouco de perguntas. Depois, para finalizar, eu quero falar sobre rotina de estudos. Como que eu faço para estudar guitarra? O que eu tenho feito para poder ter resultado, né, para conseguir aprender. Agora, ainda mais que eu tenho filho pequeno, né, aí diminuiu o tempo pra caramba, então você tem que ser mais estrategista para conseguir um tempo para poder estudar com qualidade, né? Então eu tenho, antes de eu falar desse tópico, eu vou deixar aberto para vocês perguntarem, se você quiser perguntar alguma coisa também, para você, quem quiser perguntar. Isso com ela. Uhum. E na hora de, mais uma pergunta técnica mesmo, na hora de fazer esses slides com o Double Stops ou com Kids, eu sinto que perde muito as notas perdem a ressonância, elas começam a enfraquecer. Então, vocês têm alguma dica de estudo para conseguir fazer esses slides mantendo tudo sem perder o som. Sem perder o som. Porque morre o som. Morre o som. Eu sei que você está falando já. Eu acho que a primeira. Volume. Tentando tocar lá embaixo. Isso é difícil, parece simples você controlar o volume na mão, mas dá trabalho, você tem que estudar, e principalmente na guitarra elétrica, que ela é super sensível, né? Você toca, ela já pá, o som já responde rapidinho. Então você tem que ter essa cautela para poder conseguir um som legal e tal. E aí tem toda uma questão de equipamento, assim, do som da sala que você tá, por exemplo, né? Às vezes o double stop, por exemplo, ontem no estúdio que eu estava ensaiando, a tocada, o som estava de um jeito que eu tinha que tocar mais suave. Então, os double stops eu não estava fazendo com o dedo, eu estava fazendo com a palheta para ter um som mais suave. E de acordo com o som da sala, estava ficando mais bonito, estava casando mais com o som. Então, cada sala, cada estúdio que você vai gravar, cada ambiente, cada situação, seu ouvido vai falar, pô, toca mais suave, toca com uma palheta. Ou você precisa de punch, então toca com o dedo, sabe? Isso é legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar, fica à vontade. É isso aí. Agora pra gente encerrar e depois a gente tocar, pode falar. Galera, a gente vai sortear 2 aulas para o Rodrigo ver. Guitarra, e assim, pelo menos pra mim tem funcionado esse sistema de estudar guitarra, assim, pra poder ter resultado. Sei que a gente às vezes tem filho, a galera trabalha, então é importante a gente saber otimizar o tempo. E o que eu faço? Primeiro, eu sigo um método, eu tenho um método para estudar, né? Pode ser o método do IGT, ou o seu professor, enfim, é um método, você tem que seguir esse método. Então se eu tenho, por exemplo, 30 minutos para estudar naquele dia, eu vou estudar 10 minutos o método que eu estou seguindo. No meu caso, estou fazendo aula com Osnoy, e a gente está no processo de mapear as tríades, assim, bem louco, assim, das tríades, da escala diminuta e aquela coisa da dor de cabeça de estudar. Mas é o meu método, é aquilo que eu tenho que fazer todo dia para conseguir evoluir a longo prazo, né? Então eu separo os primeiros 10 minutos para o método. A segunda parte dos estudos eu tenho 10 minutos. O que eu faço? Estudo livre, criativo. É um tempo que eu deixo para eu poder me divertir com a guitarra, para não ser um estudo maçante, para não ser uma parada só de eu tenho que fazer, eu tenho que aprender ou memorizar. Mas é um tempo para a gente se divertir, fazer música. Então esse tempo, às vezes, eu aprendo um lick que eu ouvi legal de um cara, ou eu aprendo uma música que eu gosto, que faz sentido para mim, ou assisto um trechinho de uma música que eu curto. É um tempo seu para você, tempo para tua criatividade, descontração. Os americanos falam have fun, se divertir.
né? Então, às vezes o cara desiste rápido do cronograma dele de estudo porque ele só fica no método. E é método, o cara desiste, né? Então acho que tem que ter prazer, né, no estudo. E esse tempo eu sempre deixo para poder me divertir. E também eu deixo a guitarra fácil para poder pegar, porque se fica dentro do case, até aí já foi, né? Você fala, pô, tem que abrir o case, já desanima. Então eu deixo bem fácil assim para poder, né, violão ali jogado no sofá, a prova de neném, né? Mas então, esse seria o segundo ponto que eu considero importante. O terceiro ponto, eu comecei a valorizar depois que eu comecei a estudar jazz. E não sou um guitarrista de jazz, mas eu estudo jazz porque eu gosto da improvisação, eu gosto da linguagem, eu quero aprimorar isso. Mas a questão do repertório, que às vezes passa batida, a gente só toca pra caramba, tem muita gente, eu era assim, eu tocava solando pra caramba, solava, mas tipo, minha avó pedia, filho, toca uma música pra mim, não saía nada, sabe? Eu ficava tipo, peraí, vó, né? Opa, ficava solando, pentatônica, né? Ou, peraí, vó. Aí errava porque não sabia a música toda, né? O Sérgio toca. Então eu falei, aí eu conversando, faz um bom tempo, conversando com o Marcinho, ele falou, cara, uma das coisas mais importantes da minha evolução foi o repertório. Foi o que fez eu tocar com os grandes, foi o que mudou a minha tocada, né? Porque eu comecei a aprender harmonia, eu comecei a aprender melodia, eu comecei a conseguir aplicar a improvisação que eu estava estudando nas músicas, tudo fez sentido. Então, às vezes, passa batido. A gente que gosta de solar, guitarra, pô, é um instrumento muito legal para colocar distorção, a gente botar ali. É maravilhoso, isso aqui, pô, não tem coisa melhor. Mas é importante a gente separar um tempo para aprender uma música, aprender a melodia, né? Tipo... Saber a forma da música, a parte B. Tocar a música inteira e conseguir improvisar, eu comecei a valorizar isso, né? E eu percebi que os grandes músicos assim, que eu admiro, todos tocam música. Você fala, ele vai tocar pipoquinha, né? O Sérgio estava falando aqui, chegou aqui só com um ampli desse tamanho assim, né? Um mini ampli, e começou a tocar música e deixava o dia inteiro, né? E a galera pirando. Então eu acho que você tem um tempo, teu médico, teu professor, seguir uma orientação, um cronograma, ter um tempo de criatividade, diversão e um tempo para repertório, você está meio que abraçando todos os pontos que, na minha opinião, eu considero importantes, sabe? E aí, ali o resultado final vai ser música, e é isso que importa, né? Às vezes a gente na guitarra a gente quer tocar rápido, quer impressionar, mas não tem jeito. Se a gente quiser se conectar com a pessoa, com o público, ou se a gente quiser se conectar com os músicos, a gente precisa tocar uma música, você tem que tocar uma música, porque daí você consegue se conectar com as pessoas. E aí fica uma parada mais social, né? Não é só tão egoísta, né? Você fica ali no teu quarto ou fazendo um vídeo no YouTube estudando 25 horas por dia, e aí, pô, você posta, mas acho que o barato da música é isso, a gente tá junto, a gente se divertir, fazer um som. Eu lembro que os momentos mais legais da minha de estudo assim foi com o Regis, lembra, Regis? A gente ia na igreja católica, cabulava escola, né? A escola era do lado da igreja católica, a gente faltava na escola, vamos tocar. E a gente ficava tocando horas e horas na igreja católica com medo do padre chegar lá e bater na gente. Mas é isso, eu acho que isso que é a parte mais legal da música, né? A gente fazer som, se divertir, dar risada. E às vezes nessa busca para ser bom, para tocar pra caramba, para impressionar, a gente se perde. Eu acho que eu gostaria de encerrar essa parte mais teórica com essa
com esse pensamento, assim, né? Vamos se divertir, vamos fazer música, que não importa o que você sabe, se você sabe a pentatônica só, cara, faz música, aprende uma música, vai lá, improvisa com a pentatônica, e have fun. Acho que é isso. Legal, galera, agora eu quero tocar com os meus hermanos, Arnaldo Souza da Argentina, batera.